Boa noite, professor. Eu vou apresentar o meu trabalho. Eu vou abrir aqui. Eu escolhi falar da fisiologia e anatomia dos ovários e a síndrome dos ovários policísticos. A faculdade é em Anguera Belenzinho, curso enfermagem, aluna Jéssica Caroline Santos Ferreira. Disciplina Ciências Morfofuncionais, Sistema Tegumental, Locomotor e Reprodutor, professor da disciplina André Cordeiro. Aqui uma breve introdução, né? Os ovários são glândulas do sistema reprodutor feminino, são órgãos pares, localizados na região pélvica, são responsáveis tanto pela produção quanto pelo armazenamento dos gametas, por meio de um processo denominado ovulogênese. Atuam também como glândulas endócrinas, sendo responsável pela produção dos hormônios sexuais femininos, como estrogênio e progesterona. A fisiologia e anatomia, os ovários são duas glândulas, como eu já tinha falado, normalmente apresentam cerca de 3 centímetros, com uma espessura aí de entre 1,5 e 1 centímetro. O formato delas lembra uma amêndoa, né? E elas estão conectadas ao útero por meio das tubas uterinas. Nos ovários se desenvolvem os ócitos ou gametas femininos e também são responsáveis pela produção dos hormônios, né, como eu já havia falado. E é isso, vamos aqui para o próximo. A fisiologia e anatomia nessa região se destacam travei. Se destacam duas regiões, que é a região medular e cortical. Eu coloquei uma imagem aqui do lado só para ter uma ideia, né, da região medular e da região cortical. Essa região medular, ela é mais interna dos ovários e é composta por um tecido conjuntivo frouxo, repleto de nervos e vasos sanguíneos, e a região cortical é uma região mais da superfície, onde se depositam diversos folículos ovarianos em diferentes etapas do seu desenvolvimento. Essa região cortical também possui uma cobertura denominada túnica albuginea, de tamanho bem pequeno. São funções ovarianas a produção e armazenamento dos gametas femininos, né, que é o processo da ovogênese. É um processo relacionado com a produção de hormônios. Nesse processo que se formam também, crescem, amadurecem os óvulos, né, os chamados gametas femininos. Ele se inicia já em idade fetal, pausa na infância e volta a acontecer na adolescência, né? Que é ali onde a sua função total acontece. É a produção dos hormônios do estrogênio, que é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias da mulher, no caso, crescimento das mamas, crescimento de pelos. E elas também atuam na fase ovulatória, né, chamado período fértil, quando a mulher está ali suscetível a engravidar. Produção de progesterona, que é um hormônio responsável pela preparação do útero para a gravidez, estimulando o crescimento do endométrio e das mamas para a lactação. Ele atua na fase lútea do ciclo menstrual. Progesterona também é muito importante ali na fase da gravidez. Ele é produzido assim, né, uma quantidade bem maior para garantir ali a gravidez no começo. Por isso que muitas mulheres têm muito enjoo nesse período. E logo aqui eu já abordo a síndrome dos ovários policísticos, né? Que é um distúrbio hormonal caracterizado pela
presença de cistos, que podem ser pequenas bolsas com material líquido ou semissólido, que pode causar problemas como irregularidade menstrual, acne, obesidade e infertilidade. É uma doença endócrina que afeta de 5 a 10% das mulheres em idade reprodutiva. Embora não haja uma causa específica, geralmente ela ocorre devido à hipófise estimular uma produção excessiva de hormônios masculinos pelo organismo. É observado também. Esse hormônio masculino, esqueci de falar, é progesterona. Ai, meu Deus. Não é progesterona. Testosterona. Isso. É observado também que muitas mulheres que têm essa síndrome apresentam resistência à insulina. Os principais sinais e sintomas podem ser alterações no período menstruais, né? Menstrual, que a mulher pode tanto ter uma menstruação muito espaçada, ou isso acontece poucas vezes por ano. Também pode haver uma menstruação assim, com sangramento muito intenso, ou a ausência dessa menstruação. O aumento de pelos no rosto, seio e abdômen, obesidade, né? Isso, a síndrome piora o, o ganho de peso. A acne, que ela é provocado pela maior produção de material oleoso pelas glândulas sebáceas. Infertilidade, e aí queda de cabelo e depressão. A depressão, no caso, é mais associada quando a mulher descobre ali uma possibilidade para a infertilidade, né? O diagnóstico, os ovários apresentam-se com um volume aumentado, múltiplos cistos, que podem ser observados na periferia, né? O diagnóstico da doença é feito pelo exame de ultrassom transvaginal, exames de sangue para dosagem de hormônios e pela avaliação dos sintomas que a paciente apresenta. No caso aqui é nítido, né, a diferença de um ovário normal para um ovário policístico. A gente vê que a superfície do ovário normal ela é um pouco mais lisa, né, realmente lembrando uma amêndoa, e o policístico ele tem várias irregularidades, né? Então, acho que isso aqui no exame de ultrassom deve ser bem nítido. O tratamento, ele é feito para melhoras dos sintomas, já que é uma doença crônica, né? Então, é um longo acompanhamento aí. Mulheres com idade de 15 a 16 anos, obesa, com pelo no rosto, corpo, acne, precisam emagrecer, às vezes isso já ajuda bastante, né, na melhora do quadro. Atenção para o controle da produção de hormônios masculinos, o que se consegue por meio do uso de medicamentos, né? Isso já ajuda bastante, ajuda também na regulação da menstruação, na redução da produção de sebo pelas glândulas sebáceas, na diminuição do crescimento de pelos. O tratamento também pode incluir medicamentos para prevenir o diabetes e para evitar o colesterol, já que a síndrome aí ajuda, né, no ganho de peso. Então, consequentemente, leva a diabetes e colesterol. Os casos de infertilidade também respondem bem ao tratamento com medicamentos. Voltando aqui. Para se ter um tratamento eficaz, então o acompanhamento com o médico ali tem que ser periódico, né? Não adianta descobrir o problema e não fazer um acompanhamento adequado. Considerações finais, os ovários, eu entendi que são órgãos importantes para o sistema reprodutor. Ele é formado desde a fase embrionária, tendo sua função ali total ali na fase adulta, né? E reprodutiva. São também glândulas que excretam hormônios, liberam gametas para uma possível fecundação.
O estudo também foi muito importante para conhecer a estrutura, o funcionamento do sistema. Muitas mulheres não conhecem a sua própria anatomia, né? E, consequentemente, não reconhecem quando tem algo de errado, né? A grande maioria só associa a menstruação, né? O ciclo menstrual. Se tem, às vezes, algumas apresentam outros sintomas, como ganho de peso, né? Sinais e sintomas como da diabetes, colesterol elevado, mas não associo que pode ser algum problema endócrino, né? Geralmente demora um pouquinho para elas entenderem o que está acontecendo. E eu acho que é por conta justamente disso, de não conhecer a própria anatomia, né? E aí isso leva sempre a um diagnóstico tardio. Para mim, o diagnóstico é feito de forma simples, como o ultrassom e o exame de sangue. O tratamento também eu achei simples, que assim, vai tratar os sintomas, né? Mas é muito importante que tenha um acompanhamento médico aí periódico. E eu acho que é isso. Não sei se eu falei besteira, mas é isso que eu entendi, que eu aprendi. Muito obrigada pela atenção e até mais.